Quer ver uma questão fofinha, mas que pegou muita gente boa? Fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como não cair nesse tipo de pegadinha. Eu sou Gui Marques e hoje nesse vídeo nós vamos resolver uma questão de análise combinatória do vestibular do Einstein 2024. Vamos dar uma olhada no enunciado? Ele diz assim: Jonas adotou 4 filhotes de cachorros, um vira-lata, pastor alemão, um labrador e um bulldog. Ele pretende dar os seguintes nomes neutros aos cachorros: fumaça, mingau, soneca e nuvem. Para escolher os nomes, Jonas já decidiu que o pastor alemão não pode se chamar soneca porque é muito ativo, que o vira-lata não pode se chamar mingau nem nuvem porque é de cor escura. Assim, o número de formas diferentes de distribuir os nomes escolhidos para os 4 filhotes é. Gente, tenta fazer, dá um pause no vídeo nesse momento. Se você puder, já que você vai dar um pause no vídeo, aproveita, vai no Instagram, me segue no Instagram lá, se inscreva no canal e principalmente, por favor, dê like nesse vídeo, porque ajuda bastante a chegar para mais gente, tá bom? Então, já sabe, dá um pause no vídeo, pega uma caneta, pega um papel e tenta resolver, porque eu acho que você vai conseguir. Qualquer coisa, te dou spoilers na sequência. E aí, pessoal, foi? Se não foi, deixa eu te dar um spoiler aqui. O spoiler é o seguinte: a escolha do nome do vira-lata influencia o número de possibilidades dos demais cães. Por que eu estou te dizendo isso? Porque você não pode considerar, neste caso, nesse tipo de problema, com essa pegadinha que o enunciado dá para você, você não pode considerar um caso único, simplesmente multiplicando o número de possibilidades de cada um dos nomes, tá? Você vai ter que separar em casos diferentes. Tenta usar isso, tenta perceber como a escolha do nome do vira-lata influencia os demais, e aí eu acho que você já vai conseguir, tá bom? Dá uma pause no vídeo, tenta resolver. Se não conseguir, eu resolvo com você na sequência. Vai lá. E aí, agora foi? Se não foi ainda, ou se foi, vamos ver se você resolveu da mesma forma que eu, chegou no mesmo resultado. Eu preparei aqui, com base nos dados do enunciado, uma tabela. A gente vai entender, lendo esse enunciado, a gente vai entender o que é essa tabela, né? Então, Jonas adotou 4 filhotes de cachorro, um vira-lata, um pastor alemão, um labrador e um bulldog. Então, eu escrevi aqui os 4 cachorros, né? Vira-lata, pastor, labrador e bulldog, e ele pretende dar os seguintes nomes: fumaça, mingau, soneca e nuvem. Então eu coloquei aqui as 4 possibilidades de nome para cada um dos 4 cachorros. O vira-lata pode se chamar fumaça, mingau, soneca e nuvem, assim como os outros também, tá? Só que tem algumas restrições, né? Para escolher os nomes, Jonas já decidiu que o pastor alemão não pode se chamar soneca. Então, o pastor alemão não pode se chamar soneca, porque é muito ativo. O vira-lata não pode se chamar nem mingau, nem nuvem. Então, o vira-lata não pode se chamar nem mingau, nem nuvem. Então, essas são as restrições. Ele quer saber o número de formas diferentes de distribuir os nomes escolhidos para os 4 filhotes. Então ele quer saber quantas possibilidades a gente tem para chamar esses filhotes com esses 4 nomes aí. Bom, pensa comigo, gente, isso daqui que vai influenciar muito a nossa resolução. Se eu chamar o vira-lata de fumaça, que é uma das 2 possibilidades que a gente tem para ele, você percebe que o pastor alemão não pode mais aí se chamar fumaça e ele tem 2 possibilidades para nome? Mingau ou nuvem? Agora pensa o seguinte, ó, o pastor tem 2 possibilidades, certo? Joia. Agora vamos pensar da seguinte forma: se eu chamar o vira-lata de soneca, quantas possibilidades tem para o pastor alemão? Ele já não poderia ser soneca antes, né? E agora ele pode se chamar fumaça ou mingau ou nuvem. Então ele vai ter 3 possibilidades se eu escolher o S, e ele só tinha 2 se eu escolher a fumaça aqui, certo? Sempre que isso acontece, você vai ter que separar em 2 casos. No caso, eu vou ter que analisar separadamente quando o fumaça for o nome do vira-lata e depois quando soneca for o nome do vira-lata. Porque as possibilidades para os outros cachorros não vão ser sempre as mesmas. A escolha do primeiro nome influencia na quantidade de possibilidades dos demais cachorros, certo? Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é
separar em duas possibilidades. Eu vou copiar isso daqui. E vou abrir em dois casos separados, tá? Olha só o que a gente vai fazer. A gente vai primeiro pensar se o vira-lata for fumaça, tá? Se eu escolher esse nome para o vira-lata, aí eu vou ter uma, duas, três, quatro casinhas aqui para preencher com as possibilidades dos demais cachorros. Então vamos lá. Vira-lata, escolhi fumaça. Cuidado, eu estou escolhendo já um nome para ele. Eu não posso usar o soneca aqui. Então eu estou fazendo uma escolha e eu estou dizendo que só tem uma possibilidade aqui que eu estou analisando nesse caso. Depois eu vou analisar a outra. Então é ou essa ou aquela, certo? Então, se eu escolher fumaça aqui, que é só uma possibilidade, automaticamente você percebe que não pode ser fumaça mais, porque ele não pode ter dois cachorros com o mesmo nome, e portanto para o pastor alemão restam duas possibilidades, concorda? Duas possibilidades aqui para o pastor alemão, sendo que eu já escolhi, por exemplo, vamos dizer que eu tenho escolhido o M aqui, tá? Então se eu escolhi, vamos dizer que eu escolhi mesmo, né, o M aqui, concorda que eu não posso escolher de novo o M, portanto vão sobrar duas possibilidades aqui para o labrador? Joia. Então a gente sempre tem que ir eliminando, né? Eu já escolhi dois nomes, restam dois que vão sobrar para o terceiro. E quando eu já escolhi três nomes aqui, só vai restar um nome para o quarto cachorro, certo? Então essa é a primeira análise que você tem que fazer. Se o vira-lata for o fumaça, eu tenho 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1, total 4 possibilidades. A gente multiplica. Isso é princípio multiplicativo, a gente multiplica as possibilidades de cada cachorro, no caso, de cada casinha, tá? Agora, se eu escolher agora pro vira-lata, não mais o fumaça, mas eu estou escolhendo agora soneca. Se eu escolher o soneca, quantas possibilidades eu tenho aqui pro pastor alemão? Para o pastor alemão eu tenho 3 possibilidades. Então vamos representar as 4 escolhas aqui, as 4 casinhas, e eu vou ter uma escolha aqui, que eu estou escolhendo soneca, e eu vou ter 3 possibilidades para o pastor alemão. É por isso que eu tenho que separar em dois casos, tá? Só restam 2 aqui, aqui restam 3. Sendo que eu já escolhi, então, ou fumaça, ou migal, ou nuvem para o pastor alemão, eu já fiz 2 escolhas. Os outros que não têm restrição, concorda que eu tinha 4 nomes, já usei 2, então sobram 2 escolhas para esse. E quando eu já escolhi 3 nomes, resta apenas uma escolha ali pro bulldog no final. Portanto, aqui eu tenho um total de 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 6. Então, no final, a gente tem que analisar o seguinte. Se o vira-lata for se chamar fumaça, eu vou ter esta possibilidade aqui, ó. 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1, que vai dar 4 possibilidades aqui. Ou então, se o vira-lata for se chamar soneca, aí eu vou ter 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o que vai me dar 6 possibilidades nesse caso. E no total, então, total de possibilidades vai ser 4 mais 6, ou essa ou essa. Sempre que a gente fala ou aqui, ó, é mais, né? Então, 4 ou 6, total 10 possibilidades, que é a resposta final desse exercício. Certo, gente? Espero que você não tenha caído nessa pegadinha, porque tem muita gente boa que vem aqui e diz, tem 2 possibilidades para esse, tem 3 para esse, tem 1 ou 2 e depois 1, né? No caso ele vai reduzindo, mas pensa que é 3 possibilidades aqui, independente do nome do primeiro cachorro, tá bom? Gente, muito obrigado, espero que você tenha gostado, se gostou dê seu like no vídeo e nos vemos nos próximos vídeos. Muito obrigado, valeu, abraço, tchau, tchau.